Continuando aqui com o nosso estudo de Alachot de Shabbat, a gente chega agora à 12ª Alachá, tratando ainda da preparação para o Shabbat. Fala que Tzur Chanukh mitzvah kol adam lirchotz bechol erev Shabbat panav yadav veraglav bechamin veim efshar irchatz kol gufo bechamin. Temos uma mitzvah de tomar banho para o Shabbat. Antigamente, quando não era tão fácil ter água em casa, e principalmente em cidades da Europa, mais para o norte da Europa, onde era muito frio ou não tinham possibilidade de tomar banho todo dia, ou não tinham costume de tomar banho todo dia, pelo menos Erev Shabbat, antes de começar o Shabbat, a pessoa deveria se limpar, pelo menos lavar o rosto, as mãos e os pés. Eles costumavam nessas cidades, principalmente, andar descalço, então tinha que lavar bem os pés. E se a pessoa tem água, tem a possibilidade de tomar banho no corpo inteiro com água quente, esse é o ideal. Hoje em dia aqui tem muito mais facilidade de ter água quente em casa, então a gente costuma tomar banho todo dia. Com certeza, Erev Shabbat, a pessoa deve tomar um banho como se deve para chegar limpo para o Shabbat. Veitbol et atzmo bemikve, também tem um inyan de ir no mikve Erev Shabbat, homens que costumam de vez em quando ir no mikve, justamente na sexta-feira como preparação para o Shabbat. O Shabbat não é só um dia onde a gente vai sentar e comer, o Shabbat é um dia de Kedushá, de santidade, então a pessoa deve se preparar devidamente para isso, por isso tem um costume entre homens de ir no mikve na sexta-feira. Alachá Yud Gimel, 13ª Alachá, Asur lirchotz im aviv vechavim valimo ou balachoto. Não tem a ver, essa alachá não tem a ver com o Shabbat, mas já que foi trazido na alachá anterior de ir para o mikve, e o mikve muitas vezes eram as casas de banho antigamente, as pessoas iam lá não só para entrar no mikve, não só para imergir na água, mas também para tomar banho, a pessoa deve saber, fala que o Tzur Chanukh, que a pessoa tem certas pessoas com as quais a pessoa não pode ir numa casa de banho onde se costuma ficar completamente sem roupa, devido ao respeito que ele deve a essas pessoas, então ele não pode ver essas pessoas sem roupas. Então o pai, o sogro, ou o marido da mãe, o padrasto, alguns tipos de pessoas que ele deve ter um pouco mais de respeito, e se encontra a pessoa completamente sem roupas, geralmente se acaba tendendo a perder um pouco desse respeito, por isso não se pode ir juntamente com eles em uma casa de banho. Mas se é um lugar onde se costuma ir vestido, não tem problema. Mesmo seria numa sauna, tem saunas onde as pessoas vão vestidas e não. No lugar onde as pessoas não estão vestidas, uma pessoa não pode ir com o sogro, com o pai, ou uma mulher com a sogra, com a mãe, etc., porque isso acaba causando um certo tipo de desprezo pela outra pessoa. Mas se costumam ir para lá nesses lugares vestidos, não tem problema. Assim também um aluno não deve ir com o rabino dele numa casa de banho, a não ser que o rabino precisa da ajuda dele, aí tudo bem, mas não de forma geral, para que a pessoa não perca o respeito por essas pessoas, não deve se banhar, ir para uma casa de banho onde ficam sem roupa juntos. 14ª Alachá, mitzvah lachov et rosho legalech hatzipornaim vechen legalech serot rosho im hayu gdolim. Também a pessoa deve prestar atenção se o cabelo está comprido ou se as unhas estão compridos, como parte da preparação para o Shabbat. Além de tomar banho, a pessoa deve cortar o cabelo e cortar as unhas caso seja necessário. Não precisa cortar o cabelo toda semana, mas o cabelo geralmente não se corta toda semana, então de vez em quando, mas se a pessoa percebeu que está um pouco mais comprido, então é melhor deixar justamente para Erev Shabbat, como preparação para o Shabbat, cortar o cabelo justamente na sexta-feira. Vem lakot tzipornei adav raglav beyom echad. O que Tzur Chanukh traz aqui na continuação alguns costumes, principalmente Ashkenazim, os Faradim não costumam esses costumes que ele vai trazer aqui. Os Faradim não tem esses costumes, mas Ashkenazim costumam algumas coisas relacionadas ao corte de unha. Então, por exemplo, não se costuma cortar as unhas da mão e do pé no mesmo dia. Gam in lakot tzipornav legalech serot rosho berosh chodesh afilu chal be'erev Shabbat. Também no Rosh Chodesh não se costuma cortar unhas ou cortar cabelo. Esse é um costume ashkenazi baseado na tzvah de Rabi Yehuda Hassid. Rabi Yehuda Hassid, ele escreveu um tipo de testamento, onde ele escreve vários e vários costumes que ele espera ou dos descendentes dele fazerem ou daqueles que seguem ele, e muitos ashkenazim costumam tomar cuidado com certos costumes que aparecem na tzvah de Rabi Yehuda Hassid, é o testamento dele para as próximas gerações. Uma das coisas que aparece lá é de não cortar o cabelo em Rosh Chodesh, e o Dremá já traz isso, que o costume ashkenazí é de não cortar o cabelo, cortar as unhas no dia de Rosh Chodesh, mesmo que caia sexta-feira. Então, se sexta-feira é Rosh Chodesh, o começo do mês, se antecipa para quinta-feira o corte do cabelo, o corte das unhas. יש מקפידים שלא ליטול את הציפורניים כסדרם אלא בדילוג, דהיינו בימין מתחילים באצבע הסמוך לאגודל והסימן בדאגה, או בשמאל מתחילים באצבע הרביעית והסימן דבהג.
Fala o Kitzur Hanuch também com relação ao corte das unhas. Entre os Ashkenazim, assim também já traz o Ramá, tem um costume de não cortar as unhas diretamente. De novo, os Faradim não têm esse costume, eles costumam cortar a unha, o pé e a mão no mesmo dia, tanto faz ser Rosh Chodesh, e não faz diferença a ordem, mas entre os Ashkenazim tem um costume de fazer uma ordem diferente na hora de cortar as unhas. Na hora de cortar as unhas da mão direita, não se costuma cortar elas em ordem, o dedão e depois o indicador, o dedo no meio, etc. Não se costuma cortar em ordem, e sim fazer bedilug, ou seja, sempre pulando um dedo. Então, na mão direita, por exemplo, se começa do dedo indicador, que é o segundo, depois pula para o dedo do lado do mindinho, assim você pula o dedo do meio, volta para o dedão, o dedo do meio e o mindinho. Assim você faz de uma forma em que você nunca corta duas unhas uma do lado da outra. Esse é um costume ashkenazi, assim também funciona na mão esquerda. Começando do segundo dedo, do dedo lá do mindinho, passando depois para o indicador, aí volta para o mindinho, dedo do meio e o dedão. Dessa forma, a pessoa pulou sempre uma unha. גם יש מקפידים שלא ליטול ציפורניים ביום חמישי, כי מתחילים לגדול ביום שבת, שהוא יום שלישי, טוב להיזהר לשרוף את הציפורניים. Outro costume ligado ao corte das unhas, que não se costuma cortar as unhas na quinta-feira, porque a Gemara traz que quando alguém corta a unha, ela começa a crescer de novo no terceiro dia do corte. Então, alguém cortou a unha na quinta-feira é o primeiro dia, sexta-feira é o segundo, Shabat é o terceiro, então a unha começa a crescer no Shabat. Na hora que você corta a unha na quinta-feira, é como se você estivesse preparando, digamos assim, a unha para crescer no Shabat. Então, não é uma proibição, não é que tem realmente aqui uma melachá de criar alguma coisa no Shabat, mas tem quem costume tomar cuidado de não cortar a unha justamente na quinta-feira. E também aparece na Gemara que alguém que corta unhas, o que fazer com essas unhas? A Gemara diz que essas unhas, ela tem um tipo de tumá, ela tem um tipo de impureza. Na hora que a pessoa corta um pedacinho do corpo, essas unhas, elas são impuras, então não deve-se jogar elas na rua, jogar elas em qualquer lugar, então deve-se queimar as unhas, ou pelo menos jogar no vaso sanitário, ou no mínimo jogar no lixo, mas não deixar elas cortadas por aí. Isso daqui estamos tratando sobre as preparações para o Shabat com relação a cortar unhas e etc.